Olá, meu amigo e minha amiga, eu sou o professor Leonardo Oliveira e o tema de nossa aula de hoje é fundamental para você entender a transição temporal que existe entre a Idade Antiga e o mundo moderno. Nós estamos falando da Idade Média, aquele período onde o mundo cortou a sua ligação cultural com o passado recente, está se preparando para algo novo, porém algo de caráter mais sombrio e mais assustador, segundo a ótica de pensadores que vieram mais à frente, lá no Iluminismo. Qual é o apelido da Idade Média? Com certeza vocês lembram, é a famosa Idade das Trevas. Por que ela tem esse apelido? Nós vamos ver em breve o motivo para essa determinação não ser tão justa para o período. Então, o feudalismo é o ponto de partida para nós começarmos a nossa aula medieval, a nossa aula de Idade Média. Por quê? Nessa aula especificamente nós iremos trabalhar feudalismo com relação à origem, feudalismo com relação às características e feudalismo com relação aos impostos, as famosas relações sociais que existem dentro de um feudo. Então, se você pegar a origem do feudalismo, você vai ter a queda do Império Romano, mas olha o detalhe aqui, ó, Império Romano do Ocidente. Estão lembrados do Império Bizantino, a porção oriental do Império Romano? Pois é, essa região ocidental do Império Romano é que vai cair e inicia um modelo descentralizado de política, descentralizado e totalmente marcado por uma ruralização. O que é que vai acontecer? Na periodização da Idade Média, é bom que você sempre divida na sua observação ou na sua questão a alta e a baixa. Nós temos a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Na alta Idade Média, nós temos o período que compreende do século V ao X. E do século XI ao XV, nós temos a Baixa Idade Média. Por que isso é muito interessante você destacar? Se você contar do século V ao XV, você vai ter 1000 anos de história. São 10 séculos, é quase o dobro da história do Brasil. É como se o Brasil recomeçasse mesmo do zero, tudo começasse de novo. Ainda não ia dar com certeza o que a Idade Média representou para o mundo. Então são 1000 anos de história, tanto é que ela tem um apelido. Além de Idade das Trevas, certo? Além de Idade das Trevas, ela também é chamada de a Longa Noite dos 1000 anos. Anotou aí? Anotou em seu caderno? Os dois apelidos que a Idade Média tem, vou repetir. Idade das Trevas ou Longa Noite dos 1000 anos. Lembrem da periodização, ó. Na nossa aula de hoje nós vamos ficar restritos à alta Idade Média, a parte inicial dela. A baixa Idade Média é tema de outra aula porque os componentes são muito diferentes. Então vamos lá. Com relação à sociedade, o feudalismo ele é marcado por um processo de segmentação, fragmentação da pirâmide social. Você tem, ó, clero, nobreza e burguesia. Há apenas 3 classes para você memorizar e aprender. Cada classe tem uma função específica. Cada classe tem uma função primordialmente específica. O clero nasceu para quê? Para rezar. O clero é a classe que nasce exclusivamente para rezar. Então nós temos os membros da igreja, nós temos a classe eclesiástica. A nobreza nasceu exclusivamente para quê? A guerra. Já já eu explico isso. Nasceu para a guerra, professor? Para mim que nobre era aquele que vivia só de impostos. Essa é uma concepção moderna. Era moderna. Escute bem, não é contemporânea. Moderna, idade moderna, tá bom? Essa aqui é uma visão mais arcaica de nobreza, mais original. Nasceu para a guerra. E camponeses nasceram para quê? Para servir. São os servos, nasceram para servir ou trabalhar. Só que esse trabalho dos camponeses é um trabalho monetário? É um trabalho comercial urbano? Não, é um trabalho agrário,
tá certo? Então, ó, clero nasceu para rezar, nobreza nasceu para a guerra e os camponeses para servir. Só nessa pirâmide você já tem uma aula específica aqui. Só nessa pirâmide aqui, que você está vendo agora, você já tem uma aula específica. Sabe por quê? Vamos de um por um. O clero nasceu para rezar. Nós temos o famoso controle ideológico ou mentalidade medieval. O clero simplesmente controlava toda essa pirâmide através de uma teologia, a famosa teologia de Santo Agostinho. Pense bem, qual é a palavra-chave do sistema feudal? A palavra-chave do sistema feudal se chama fidelidade. Essa noção de fidelidade, ela vai existir tanto religiosamente, com relação ao clero, como entre as classes, principalmente com relação à nobreza. Sabe por quê? Porque a teologia que eu falei que o clero pregava no período era a teologia de Santo Agostinho. E qual seria essa teoria ou teologia de Santo Agostinho que fazia com que essa pirâmide se mantivesse? É uma teologia conhecida como teologia da predestinação. A famosa predestinação de Santo Agostinho. Ele vai dizer basicamente que todas as classes já nasceram predestinadas e que nada que você faça vai mudar a sua situação, porque se você nasceu naquela classe, é porque Deus quis assim e você mereceu nascer naquela situação. Entendeu? Então quem nasceu no clero, morre no clero. Quem nasceu na nobreza, morre na nobreza. Quem nasceu camponês, morre camponês. Era essa a ideia que se tinha. Então você tem que aceitar a sua situação e servir a Deus. Agora preste atenção no detalhe. Apenas 2% da população, em média em cada feudo, pertencia ao clero. Em média, na nobreza, nós temos aí, sendo bem generoso, de 6 a 7% da população. Olha a disparidade aqui, ó. Preste atenção na disparidade. 2% clero, em média 6% nobreza. Então nós temos aí um grupo que não passava de 8 ou 9%, dependendo da condição do feudo. E o camponês estava dentro de uma classe que representava em média quantos por cento? Em média, 92% da população. Meus queridos, tem como oprimir uma classe dessa, fazendo com que ela não se revolte, sem um domínio ideológico? Não tem como. Para segurar 92% de uma população, fazendo com que ela não se revolte, mesmo sendo duramente oprimida, é preciso um controle mental, uma lavagem cerebral, um controle ideológico muito forte, muito forte. E quem é que assumia esse papel? Ó, o clero. Tanto é que ele detinha o controle também intelectual. Vocês pensam que era todo mundo que podia pegar livros, estudar, se alfabetizar? Não era. Os camponeses não tinham acesso a isso, tá bom? E aí, descendo um pouco mais na pirâmide, nós temos a nobreza. A nobreza nasceu para a guerra por quê? O clero eu já sei. O clero eu já estou sabendo por que nasceu aí para rezar. Mas a nobreza nasceu para a guerra por quê? Qual é o sentido disso? O sentido, a explicação está aqui, ó. Está aqui nessa expressão. O Império Romano do Ocidente caiu, certo? E quem é que está invadindo as províncias dos romanos? Os bárbaros. A ponta da lança do bárbaro fez com que a população fosse toda para o campo. O feudalismo essencialmente é rural. E eu vou até colocar uma imagem mental agora na sua cabeça. Vou até colocar uma imagem mental. Toda vez que você estiver assistindo um filme, um desenho animado, e o ambiente, a cena, ela se passa em um castelo, e for uma cena de um filme real, é claro, que não seja algo extremamente fictício, tá bom? Mas essa cena, se ela se passar em um castelo, ali é um feudo. Nas zonas rurais da Europa, sobretudo França, Inglaterra, região da Alemanha,
região da Espanha, Portugal, muitas zonas rurais são repletas de castelos. Ali é um feudo. Deixa eu colocar aqui uma imagem mental aqui para vocês, ó, presta atenção. Imagine que essa bolota que eu estou fazendo aqui seja uma grande zona rural, tá bom? Uma grande zona rural. A população nas cidades correu toda para lá, com medo de quem? Medo dos bárbaros. Os bárbaros fizeram com que essa população corresse para o campo. E aí essa população quer abrigo. É aí que nasce uma instalação fortificada, um castelo medieval. E aí o feudo compreende toda a área produtiva ao redor do castelo e o próprio castelo. É onde fica o senhor feudal, que normalmente era um rei ou um nobre de outra posição qualquer. Então nós temos aqui, ó, imagine que 3 áreas sejam bem definidas dentro de um feudo. Eu tenho uma área que pertence ao senhor feudal, eu vou chamar essa área de manso senhorial, tá bom? Manso senhorial. Eu tenho uma área que pertence ao servo, eu vou chamar de manso servil, manso servil. E eu tenho uma área que pertence aos dois, manso comunal. Entenderam aí? O servo ele ganha terra, abrigo e proteção. Como ele está com medo dos bárbaros que estão invadindo as cidades e pilhando, saqueando, matando as populações, imagine que eu sou um servo e eu vivo numa cidade qualquer, e essa cidade foi invadida pelos bárbaros. Pois eu corro em direção aos feudos em busca de quê? Abrigo. E quem é que vai me proteger? Um nobre que nasceu para fazer a guerra, nasceu para me proteger. Por isso que a palavra-chave do feudalismo é fidelidade, viu pessoal? Por isso que a palavra-chave do feudalismo é fidelidade. Eu devo o quê ao meu senhor? Eu devo trabalhar para pagar pela proteção e o abrigo que ele está me dando. Você com certeza em algum filme já viu uma cena do tipo onde por conta de alguma ameaça todo mundo corre para dentro do castelo. Ali você viu um genuíno exemplo de feudo, tá bom? Então essa proteção toda que o senhor feudal vai garantir não é de graça. Aí nós entramos na esfera do quê? Dos impostos, tá bom? Essa proteção que o senhor feudal vai dar, ela não é de graça. Essa fidelidade, ela se dá perante o pagamento dos impostos. Quais são os 4 impostos mais conhecidos que nós vamos ter, tá? Para essas classes sociais? Os mais conhecidos que nós vamos ter é a corvéia, tá bom? Corvéia. Outro imposto muito conhecido é a talha. Outro imposto muito conhecido é a banalidade. Banalidade. E o famoso dízimo. O dízimo que existe ainda hoje, só que não é um imposto obrigatório, ele é espiritual, o dízimo hoje, ele não é obrigatório, tá bom? Então quais são as características de cada imposto desse aqui que o servo é obrigado a pagar? Vamos lá, papel e caneta na mão, se liga na informação. A corvéia, o servo é obrigado a trabalhar nas terras do senhor feudal. Então se você for anotar aí, coloque trabalho obrigatório de 3 a 5 dias na semana. 3 a 5 dias na semana. Então o servo ele tem que ir para as terras do senhor feudal aqui, ó, e trabalhar gratuitamente. Tudo que ele produzir aqui é do senhor feudal, tá bom? O nome desse imposto é corvéia. A talha, coloque aí, metade da produção. O servo ele é obrigado a trabalhar nas terras dele também. Essas terras, esses lotes aqui, ó, são do servo. Ele é obrigado a trabalhar e ele tem que dar metade de tudo que ele produz. Tudo que ele produz, a metade é do senhor feudal. Banalidade. Vamos supor que esse servo ele precise de algum equipamento, tá? Por exemplo, um moinho para quebrar os cereais. Ele precise da charrua para rasgar a terra. A charrua é aquele equipamento que você acopla num cavalo e sai rasgando a terra para poder arar a terra.
Se ele precisar do forno, um forno maior para poder fazer algum tipo de alimento, tudo isso é pago com produção, tá? Ou algum tipo de serviço qualquer. Então, ó, resumindo, Corveia, 3 a 5 dias de trabalho obrigatório, talha, metade da produção, banalidade, uso de equipamentos, e eu não preciso nem falar muito do dízimo, vocês conhecem bem, são os famosos 10%. Originalmente o dízimo é chamado de tostão de Pedro, tá bom? Pode vir com esse nome também em algum livro ou questão. Então o dízimo é um imposto pago por todas as classes. 10% do que você tem, se não tem em moeda, se não tem dinheiro, tá? Você paga com terras ou com serviço, ou com serviços prestados, tá bom? Então são os famosos 10%. Você está compreendendo que a palavra-chave é fidelidade? Não tem como escapar dela, não tem como. A fidelidade ela permeia todo o ambiente feudal, a proteção ela tem que existir. É claro que não é uma situação justa. Dessas classes, quem é que sofre mais? Camponês. Não é uma relação justa, é muito injusta, tá? E o clero e a nobreza têm muitos privilégios, eles não pagam esses impostos aqui não. Qual é o único imposto que eles pagam? O dízimo, tá bom? 10% do que ele vai ter. Então, no decorrer do processo, a gente trabalha outras características para essa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido bem a mensagem. Até a próxima aula. Beijão. Valeu!